E aí, Fernando Pascotti na área, já dê aquele joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima. É o seguinte, estamos aqui no Tec Pascotti, canal de tecnologia, que eu venho falando sobre tecnologia, sobre programação propriamente dito, né? Trabalho como desenvolvedor há um bom tempo, então posso passar a experiência para vocês aí, tá certo? Para quem não conhece, tem outros dois canais, é só pesquisar aí na bio do canal, né, no YouTube, ou fazer a pesquisa através de Fernando Pascotti, você vai encontrar aí o meu conteúdo, o conteúdo que eu venho fazendo aí no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, estamos aqui, ó, falando sobre o que? Sobre programação orientada a objetos, né? É um assunto bem que incomoda bastante quem está começando na área, né? Que é o POO aqui, o pessoal que chama de POO, né? Enfim, venho falando aqui sobre polimorfismo, abstração, herança e encapsulamento. Já falei, né? Na verdade, já falei sobre abstração, encapsulamento. Agora vamos falar aqui sobre polimorfismo, né? Na sequência dos vídeos aqui. O exemplo que a gente tem aqui é essa imagem aqui, né? Essa imagem ela quer dizer bastante coisa. Que é o seguinte: o polimorfismo basicamente é um conceito abstrato que, de forma sucinta, diz que algo pode responder de formas diferentes para a mesma situação. Então, um exemplo aqui da imagem: temos uma arara, uma cascavel abaixo de um animal, tá certo? Então, existem métodos aqui, vou chamar de métodos, que é o que? O animal, a arara e a cascavel emitem som, só que sons, né, de formas diferentes, né? Se a gente, a arara e a cascavel, elas são uma extensão, né? Ela tem uma herança da classe animal. Por enquanto não vou falar sobre herança, mas temos essa análise, né? Que são a arara e a cascavel emitem sons diferentes, tá certo? Basicamente, esse termo é utilizado aqui como sobrescrita e sobrecarga, né, de métodos. Normalmente, né, o pessoal trabalha dessa forma. Então, pessoal, é o seguinte, para passar essa informação aqui para o Java, o que eu fiz? Eu criei aqui um pacote, né? Um pacote que eu chamei de polimorfismo, e dentro desse pacote criei uma classe chamada animal. Tá certo? Eu criei aqui, coisa rápida. E aí eu deixei da mesma forma aqui, ó, emite som, né? Só que ao invés de emite, eu coloquei com verbo, né? Emitir som, né? Esse é o método, então, emitindo som genérico. Também coloquei aqui duas coisas aqui, vou até alterar aqui, ó, private e private. Por que eu tô fazendo isso aqui, pessoal? Que eu já havia feito, na verdade, isso aqui. Então eu estou gravando novamente o vídeo aqui, deu um problema aqui, né? Problemas acontecem, né? Eu vou criar agora uma classe chamada arara, tá certo? E eu também vou criar uma classe chamada, cadê aqui, ó? Cascavel, tá certo? Criei duas classes. Basicamente elas não fazem nada, né? Poderia simplesmente vir aqui, se eu vir aqui, aliás, se eu vir aqui no método main, eu posso chamar aqui, ó, até deu um erro aqui que eu já havia criado esses dois carinhas aqui, mas eu vou apagar, né, não tem problema. Eu vou apagar esse cara aqui, né, vou apagar esse cara aqui. E eu apenas dei vida aqui a arara. Se eu vir aqui na arara, né, deu um ponto, na verdade, aí não tem ainda o nosso querido método aqui, ó, emitir som, certo? Mas se eu vir aqui no arara e eu dar uma extensão, por enquanto, apesar de ser um conceito aqui de herança, eu não vou falar sobre herança aqui nesse momento, tá certo? Eu vou apenas só, para exemplificar esse cenário aqui, eu vou estender da classe animal, né? Animal. Arara, tá certo? Então agora se eu vir aqui, ó, der um arara ponto emitir som, e enfim, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer por enquanto só com a arara. Então se eu rodar esse cara aqui, ele vai exibir uma informação aqui, ó, emitindo som genérico. Por quê? Porque na verdade eu estou pegando essa informação lá do animal. Mas tudo bem, não vou falar por enquanto. Isso daqui tem um conceito relativo a herança, né? Então o que eu vou fazer? A primeira situação que eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar vida a essa sobrescrita, né? O que acontece? O que eu vou fazer para que eu emita na arara, eu emita um som de arara. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar o mesmo método com o mesmo nome, né? Aqui na arara. E ao invés de chamar
emitindo som genérico, eu vou colocar emitindo som arara. Simples assim. Só que além, aqui já apareceu, ficou verdinho, tá vendo aqui? Porque ele tá falando overrides, né? Do método emitir som do animal. Só que para ficar bonitinho aqui, eu vou colocar um override, @override, tá certo? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer já vai tratar essa situação aqui, ó. Se eu rodar de novo agora sim, emitindo som arara, que venha realmente do arara aqui, ó. Porque eu estou fazendo o quê? Aqui olhando a imagem, agora sim eu estou falando assim, ó, arara é um animal, só que ela emite um som de arara. Então eu estou fazendo uma sobrescrita no método emitir som, que extends de animal, tá certo? Tá, qual que seria o outro cenário? Esse outro cenário eu vou fazer aqui, onde que eu vou fazer, para onde eu posso fazer? Eu posso fazer aqui no Cascavel, tá certo? Cascavel, eu posso dar um extend também do arara, do animal, aliás, né? Então eu estou estendendo da classe animal e ao invés vou copiar esse cara aqui só para dar uma ajudinha, e ao invés de dar uma sobrescrita, né? Eu vou dar um override aqui no emitir som, eu vou colocar aqui, sei lá, por exemplo aqui, eu vou colocar aqui uma string som, tá certo? Então agora, por exemplo assim, ó, nesse cenário aqui, eu não estou dando uma sobrescrita, eu estou fazendo uma sobrecarga ao emitir som ao invés de genérico aqui, eu vou alterar para emitir som o quê? Emitir som mais som, né? Porque agora eu estou passando como parâmetro aqui o som, né? E se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, o emitir som e dar um override, então eu tenho dois métodos com o mesmo nome. Como assim? Com o mesmo nome, método som, emitir som e não tá dando erro? Como assim? Porque esse daqui eu estou pegando esse método, né? Tô fazendo uma sobrescrita a partir de animal. E esse método aqui, ele tem uma situação diferente, que é o parâmetro dele, tá certo? Existe um parâmetro aqui diferente. Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui um terceiro método, emitir som, e colocar o som e, sei lá, um int, código som, já é um terceiro método aqui, ó. E aí esse método é diferente desse, que é diferente desse, tá certo? Mas aí por enquanto eu vou só ignorar aqui essa situação. E eu vou vir aqui, eu vou dar uma vida para esse arara, né? Aliás, para essa cascavel, tá certo? Cascavel, dá o nome cascavel, um new cascavel, tá certo? Aí o cascavel, existem alguns métodos aqui, tá certo? Ó, emitir som, que é a sobrescrita lá, né? Eu estou sobrescrevendo o método do animal, tá certo? Deixa eu comentar esse cara aqui pra gente não confundir, que eu vou trabalhar agora só com a cascavel por enquanto. Ele tá pegando o emitir som genérico, porque que tá genérico. Então, cascavel sobrescrita. Emitindo som cascavel cascavel sobrecarga. E aqui sobrecarga também, tá certo? Então vamos rodar de novo aqui. Emitindo som cascavel sobrescrita, tá certo? Aqui que eu tô chamando aqui. Agora se eu colocar aqui, som do que? Som cascavel gigante. Então esse daqui eu tô passando só o que? Uma string, tá certo? Que é esse método aqui, ó. Vamos executar esse cara. Emitindo som sobrecarga cascavel gigante.
E o terceiro aqui, ó, vou copiar aqui para ficar mais rápido. Ops, foi o meu mouse aqui, foi rápido no gatilho. Som gigante, e aí eu coloco uma vírgula aqui, né, que ele tá esperando aqui um código som, código 1, por exemplo, gigante, código, vou colocar aqui mais código, que não vou imprimir o código por enquanto aqui, né, é só para exemplificar aqui. Aqui, ó, emitindo som, sobrecarga, Cascavel, código é gigante, né? Cascavel gigante com mais código. Então eu vou colocar aqui o código para ele imprimir o código também aqui, né? Mais código, espaço aqui. E agora sim colocar o código som. Vamos ver que parando, vamos lá. Deixa eu apagar esse cara aqui para ficar bonitinho. Agora sim. Emitindo som, sobrecarga, Cascavel gigante, código 1, tá certo? Deu um espaço a mais aqui, código 1. Agora sim ficou bonitinho, tá certo? Então é isso daí, pessoal. Estamos falamos agora sobre... Caiu nesse polimorfismo, né? Que é a explicação que eu fiz aqui, né? Que a gente passou. Que é o cenário de sobrecarga e sobrescrita, né? Sobrecarga, qual que é o cenário de sobrecarga, né? Sobrecarga é você sobrescrever, escrever vários métodos aqui com o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes, tá certo? A sobrescrita é você dar o override, você a partir do método do pai, né? Que existe um método no pai, você tá reescrevendo esse método, tá certo? Você está reescrevendo esse método dentro da classe filho, né? Então esse é o exemplo aqui para vocês. Tem outro exemplo aqui, por exemplo, aqui o método override aqui, ó. Override. Que eu acho que eu até passei para vocês, que é o public void. Void não, ele devolve uma string. String to string, né? Então aqui eu estou sobrescrevendo aqui o método toString, dá um return aqui, ó, return sobrescrita. Sobrescrito o quê? toString. String. Deixa eu só minimizar aqui para vocês verem aqui, ó. Então, se por exemplo aqui, ó, se eu comentar esse cara aqui, ó, voltar aqui no Cascavel, tá certo? Isso aqui eu tô fazendo no Cascavel. Vou comentar esse cara aqui. E aí eu vou vir aqui, ó, Cascavel. Se eu der um toString, toString. Só que eu preciso fazer um print aqui, né? Sysout Cascavel toString. Sem a sobrescrita, né? Ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai mostrar o endereço de memória aqui, tá vendo aqui, ó? Endereço de memória. Agora, se eu utilizar aqui, ó, tanto é que ele vem aqui pro object, né? Que é o pai de todos aqui, tá certo? Que ele devolve aqui a class name e o endereço aqui hexadecimal do hashcode, né? O hashcode do objeto, tá certo? Agora, se eu for aqui, ó, em Cascavel e comentar esse override aqui, né? Agora o que ele vai fazer, ele vai imprimir esse texto aqui, ó, sobrescrita toString, tá certo? Então é isso daí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, um forte abraço, fique com Deus, deixa aquele like, se inscreve, comenta, dúvidas aí. Forte abraço com Deus e tchau!